Há um silêncio que nos acompanha desde a infância, um vazio sutil, quase imperceptível, que às vezes se manifesta como uma inquietação noturna, uma angústia no meio da tarde ou uma sensação persistente de que algo nos escapa. Mesmo quando tudo parece estar no lugar, trabalho, relações, saúde, ainda assim, algo dentro de nós parece buscar outra coisa. Você já sentiu esse chamado sussurrando desde o berço? Um eco interno que diz: há algo em você que quer vir à tona? Essa pergunta profunda e silenciosa ecoa no inconsciente de muitos. Carl Jung chamaria isso de um movimento do self, o arquétipo da totalidade, tentando guiar nossa consciência de volta à origem, à inteireza que esquecemos. Ele não grita, ele não exige, mas permanece ali, como uma bússola interna, apontando um norte mesmo quando os caminhos visíveis parecem contraditórios. A alma, esse território misterioso e simbólico, não é uma tábua rasa. Ela já chega ao mundo com marcas, imagens, inclinações. James Hillman propôs essa ideia com a força de um poeta e a precisão de um psicólogo. Não estamos aqui para inventar um propósito, mas para recordar o que já fomos sonhados para ser. Como um mosaico feito de símbolos, sinais e sombras, a alma carrega pistas que apontam para a nossa missão mais profunda. Cada fragmento, uma memória, um sonho, uma dor, compõe o retrato do que viemos viver, transformar e oferecer ao mundo. Nietzsche, em sua filosofia da vontade de potência, nos lembra que a vida não é uma competição para ser o melhor, mas um palco para expressar plenamente quem somos. Não há vocação que brote da comparação. O propósito nasce do interior, de um desejo ancestral que pede expressão, não aprovação. Talvez você, ao longo da vida, tenha sentido que não se encaixa, que algo em você é diferente, deslocado, fora do script. Talvez você já tenha conquistado o que a sociedade chama de sucesso, estabilidade, afeto, reconhecimento, e ainda assim carregue essa impressão de que falta algo essencial, algo que tem o formato da sua alma. Este vídeo é um convite, não para encontrar respostas rápidas, mas para iniciar uma escavação simbólica. Vamos juntos visitar os mitos, os sonhos, as feridas e os silêncios que compõem o código oculto do seu propósito. Antes de seguirmos, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que sente esse mesmo chamado silencioso. Isso ajuda este conteúdo a alcançar mais almas em busca de direção. Agora respire fundo, feche os olhos por um instante. Sinta-se a algo dentro de você que já sabia disso tudo, muito antes de você ouvir estas palavras. A alma não se inventa, ela se revela. James Hillman nos propõe uma mudança radical de perspectiva. Em vez de pensar que criamos nosso destino, ele nos convida a escavá-lo. Como arqueólogos do próprio inconsciente, somos chamados a remover camadas de condicionamento, expectativas sociais e feridas herdadas, para então descobrir os contornos originais da nossa alma. Essa escavação não se faz com ferramentas materiais, mas com escuta interior. Sonhos recorrentes, fantasias persistentes, paixões inexplicáveis e repetições símbolas são fragmentos desse mapa profundo. Imagine um indivíduo que sonha repetidamente com um jardim escondido, sempre trancado. Ao investigar esse sonho, ele descobre que guarda um talento artístico sufocado desde a infância. O jardim não era apenas um sonho, era um chamado. O self, como diria Jung, estava se anunciando. Revisitar mitos pessoais e imagens que nos perseguem desde pequenos é parte essencial dessa escavação. A alma fala por imagens, não por lógica. Ao aprender sua linguagem, começamos a compreender o que viemos viver. Aquilo que negamos pode conter o caminho. O que você mais esconde é o que mais quer ser visto. A sombra, tudo o que reprimimos, negamos ou tememos em nós, é paradoxalmente
um dos mapas mais precisos para a vocação da alma. Um trauma pode conter a semente do dom. Uma ferida, a direção da cura que viemos oferecer ao mundo. A história de um médico que, após enfrentar a depressão, abandona a medicina tradicional para se tornar psicólogo e ajudar outros na travessia da dor, exemplifica isso. O que ele negava tornou-se guia. Jung afirmava que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas conscientizando a sombra. Aquilo que mais evitamos pode ser o portal do nosso chamado mais profundo. Olhar para a sombra é como acender uma lanterna em um quarto antigo da alma. Ali, entre poeiras e medos, está escondido um tesouro. Quando o universo fala no idioma da alma, algumas coincidências não são apenas acasos, são mensagens. Jung chamou isso de sincronicidade, eventos externos que coincidem com estados internos significativos, como se o mundo estivesse nos respondendo. Imagine alguém que, prestes a desistir de uma ideia, vê repetidamente o símbolo da coruja em sonhos, imagens, conversas. A coruja, arquétipo da sabedoria noturna, surge como confirmação simbólica do caminho. O Self fala por imagens e coincidências. As sincronicidades não nos dizem o que fazer, mas nos lembram que estamos conectados a algo maior. Quando prestamos atenção, percebemos que a vida tem uma gramática oculta que fala direto à alma. Existe um momento em que algo em nós desperta. Jung chamava isso de vocatio, o chamado interior que nos convoca para a jornada da individuação. Esse chamado, porém, raramente é cômodo. Muitas vezes, ele surge através do sofrimento, da perda, da crise. A mitologia nos oferece a imagem de Perséfone, que é raptada ao mundo subterrâneo. Lá ela encontra uma nova identidade mais profunda. O chamado também nos arranca da superficialidade para mergulhar na verdade do ser. Resistimos, tentamos calar a voz, mas ela retorna. E a cada retorno, ela exige mais verdade, mais coragem, mais entrega. É o som que rompe o torpor e inicia a transformação. Quando temos clareza de propósito, o cérebro responde. Estudos mostram que viver com sentido ativa centros de prazer e motivação, libera dopamina, melhora foco e resiliência. Sentir que nossa vida tem direção não é apenas uma questão espiritual, mas também neurobiológica. Pessoas com propósito definido tendem a viver mais, lidar melhor com adversidades e apresentar menores índices de depressão. O corpo entende quando a alma está em sintonia. Propósito não é apenas uma ideia bonita, é uma necessidade fisiológica e psíquica. Quando o self encontra expressão, a vida se reorganiza em todos os níveis. Vivemos em uma sociedade que nos empurra para seguir modelos, expectativas, validações externas. E então, confundimos o que viemos ser com o que esperam que sejamos. O resultado é uma vida aparentemente perfeita, mas internamente vazia. A imagem do espelho de Narciso ilustra esse dilema. Ao apaixonar-se pela própria imagem, ele se afasta da experiência real. Vivemos olhando para espelhos, redes sociais, família, cultura. Mas o espelho não mostra a alma. Romper com esse erro invisível exige coragem para decepcionar, para desapontar os outros e honrar o que é autêntico em nós. O verdadeiro propósito não é dado de fora, ele brota do centro. Tudo é frequência. Emoções, pensamentos, atitudes emitem vibrações que atraem ou repelem experiências. Quando estamos desalinhados com nossa verdade, sentimos peso, cansaço, desordem. Mas quando entramos em ressonância com o que somos, a vida flui. Sincronicidades aumentam, energia se renova, caminhos se abrem. Uma técnica simples: respiração consciente. Inspire e, ao expirar, pergunte-se: o que minha alma quer viver hoje? Aos poucos,
Esse tom interno se torna música. A lei da atração é poderosa quando ancorada em intenção profunda. Pedidos superficiais geram resultados vazios, mas quando o desejo nasce do self, ele se conecta ao campo de potencialidade do universo. Projetos alinhados com a alma florescem com menos resistência. O universo responde à verdade. Não se trata de atrair coisas, mas de co-criar realidades coerentes com nossa essência. Visualize não o que você quer ter, mas quem você precisa ser para viver o que sua alma deseja. A imaginação ativa, técnica junguiana, nos convida a dialogar com imagens internas. Em vez de fugir da mente, entramos nela com curiosidade e presença. Através da escrita, da arte, da música, criamos uma ponte com o self. Um paciente, ao desenhar livremente, viu surgir a imagem de uma figura luminosa que lhe dizia: "Vem para a luz." Esse encontro mudou sua vida. A alma quer conversar. A imaginação é a linguagem. A alma é plural. Como um rio que se ramifica, Hillman nos alerta. Não existe um único propósito. A alma é multiforme e nossas convocações mudam com o tempo. Esperar encontrar a missão pode gerar paralisia. A imagem do rio ajuda. Ele se divide em vários braços, cada um com beleza e sentido. O importante é manter-se em fluxo. O que hoje faz sentido, amanhã pode se transformar. E isso também é parte do caminho. Aceitar o propósito plural é libertar-se da exigência de ser definitivo. É abraçar o movimento da alma. Há temas que retornam, padrões emocionais, relações semelhantes, desafios recorrentes. Isso não é retrocesso, é espiral. Cada retorno traz nova oportunidade de compreensão. Olhar para esses ciclos com consciência é ver o karma como caminho. Uma revisitação pode conter a chave da libertação. Ritual simbólico. Escreva uma carta para um padrão que se repete. Agradeça o que ele veio ensinar. Isso pode ser o início da renovação. A mente pode entender, mas o corpo precisa sentir. Incorporar o propósito é vivê-lo com a presença de cada gesto. Práticas como yoga, meditação ativa e dança intuitiva ajudam a integrar o que a alma revela. Um propósito que não passa pelo corpo não se sustenta. Feche os olhos. Coloque a mão no centro do peito. Respire. A alma vive ali. A alma fala desde o início. Mesmo se silenciada, ela continua a sussurrar. E hoje, talvez, você tenha escutado algo que já sabia, mas havia esquecido. Bruce Lipton nos lembra: não somos vítimas do DNA, mas jardineiros do ambiente interno. Nossas crenças ativam ou silenciam o código da alma. Assim como as células respondem ao ambiente, nossa psique responde à qualidade das imagens que cultivamos. Platão falava da alma que sai da caverna em busca da luz. Você também pode sair. Revise seus sonhos, escute suas emoções, observe os padrões. Tudo isso são pistas. Proposta prática. Diariamente, dedique 10 minutos para um ritual de reconexão. Escreva o que sente. Movimente o corpo. Visualize uma imagem que represente sua alma. Hoje você semeou um vislumbre de propósito. Que essa semente, mesmo pequena, cultive o jardim interior da sua alma.